O Geração Jovem Novo Israel apresenta agora as estratégias de Satanás. Quando Jesus saía do templo e os seus discípulos lhe mostraram a beleza dos templos ao redor, Jesus prediz a seguinte afirmação: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então seus discípulos, curiosos sobre o fim dos tempos, perguntaram a Jesus sobre essas coisas. Então Jesus avisa que viriam falsos cristos e que haveria rumores de guerra, nação levantando-se contra nação, reino contra reino. Haveria terremotos, fome e pestilências, além de coisas espantosas e sinais no céu. Haveria perseguições, o povo seria lançado em prisões, alertando que o evangelho fosse pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Haveria grandes tribulações como nunca houve na terra, dizendo: ai das gestantes e daquelas que amamentam, frisando que aqueles dias seriam abreviados por causa dos escolhidos. Então, Jesus disse o seguinte: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Depois Jesus disse uma parábola. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando verdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Quando Jesus falou a parábola da figueira, ele estava explicando que os acontecimentos por ele descritos como a grande tribulação seriam um aviso de que a vinda do Filho do Homem estaria próxima. Ou seja, Jesus quer nos dizer que todos os rumores de guerra, fome, tribulação, perseguição são um anúncio de que ele estaria prestes a descer dos céus em grande glória. Mas o argumento que os céticos usam para desvalidar a vinda de Jesus está no versículo a seguir. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Sim, pelo português, com certeza Jesus estava falando da geração a qual ele estava vivendo naquele momento, ou seja, o tempo de vida dos apóstolos e de sua família, porque a conversa era somente entre Jesus e alguns discípulos. Só que o versículo 34, que afirma que tudo aconteceria ainda naquela geração, é uma conclusão da parábola da figueira. Ou seja, Jesus diz, após falar da parábola, que, igualmente, quando verdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. No caso da figueira, estas coisas é referido ao fato dos seus ramos se tornarem tenros e brotar folhas. E em relação à sua profecia, estas coisas são as grandes tribulações que Jesus explicou. Portanto, concluímos que o versículo 34 quer dizer que, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que vejam a grande tribulação.
Jesus afirma que aquela geração viria a grande tribulação, mas não a vinda do Filho do Homem. Então, teoricamente, a grande tribulação se iniciaria desde a época dos discípulos e continuaria até os dias de hoje. Sim, era exatamente isso. Vamos colocar em pauta tudo o que Jesus disse e comparar com os acontecimentos posteriores a esse diálogo. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ora, desde os tempos antigos e até mesmo hoje, há relatos de pessoas vistas como Messias. Veja que nessa lista também se apresenta o nome de Jesus, sendo que antes dele e depois dele, há pessoas que também foram declaradas como Messias. E ouvirei de guerras e de rumores de guerras. É inegável os registros históricos que mostram guerras acometidas entre judeus e romanos, como a queda de Jerusalém e a queda de Massada, ambos ocorridos no tempo dos apóstolos. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações. Ora, o próprio apóstolo Paulo é um exemplo disso. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Ora, temos o claro exemplo de Ananias e Safira, o qual os dois entraram em acordo para vender o terreno e não devolver a quantidade correta aos apóstolos. E também temos em Gálatas 1, versículo 7, o qual não era outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Temos dois claros exemplos no livro Atos dos Apóstolos, no qual um, pelo nome de Simão, foi encontrado no povo de Samaria, no qual ele utilizava de artes mágicas para iludir o povo. E o outro, judeu mágico, com o nome de Bar-Jesus, na ilha de Pafos, também encontrado pelos apóstolos. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. Essa profecia é uma consequência do versículo 9. Pois se todas as nações iriam odiá-los, então com certeza isso se aplica dentro da própria família. Tanto que até hoje vemos casos de famílias que se destroem por causa da religião. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Sobre a fome, temos em Atos, capítulo 11, versículo 28. E, levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Ora, vale ressaltar que Cláudio César foi um imperador romano na época do ano de 41 d.C. e 54 d.C. Sobre o caso de terremotos,
temos o famoso caso do Cisma de Pompeia, de 62 depois de Cristo, que foi relatado por Sêneca, o jovem. E sobre os terremotos, vários pesquisadores afirmam que esses terremotos sempre ocorreram de forma estacionária, ou seja, a quantidade de terremotos que vemos hoje em dia provavelmente, quase certamente, também ocorreu nos tempos passados, mostrando assim que, com certeza, houve terremotos na época de Jesus e seus discípulos. E um site também afirma: o testemunho pessoal de Sêneca é que numa época tão remota como o primeiro século, os terremotos ocorreram com frequência notável. O fato de poucos detalhes, se é que algum, serem conhecidos hoje sobre os terremotos destrutivos, certamente não significa que eles não tenham ocorrido. Sobre ver coisas espantosas e grandes sinais do céu, temos que os astrônomos têm quase certeza que durante toda a crucificação de Jesus aconteceram vários fenômenos no céu, como um eclipse solar, e após isso, a lua se encontrou em cor de sangue. Depois que Jesus falou dessas profecias, ele acrescentou: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, depois, Jesus fala sobre uma abominação da desolação que foi falada pelo profeta Daniel, que estaria no lugar santo, onde estariam as coisas de Deus. Então ele aconselha a fugirem da Judéia e a escaparem para os campos, etc. E também pede para que as pessoas orem para que a fuga não seja no inverno, no sábado. E então ele fala que esses dias seriam abreviados por causa dos escolhidos. Ora, essa aflição que Jesus acaba de relatar vem depois do versículo que ele diz: e então virá o fim. E no próximo versículo ele começa com: quando, pois? Ora, ninguém vai ler uma história da Chapeuzinho Vermelho dizendo que ela se encontrou com um lobo antes de sair de casa. Ela primeiro tinha que sair de casa para se encontrar com o lobo. Assim, a Chapeuzinho Vermelho saiu de casa. Quando, pois, ela avistou o lobo, ficou com medo. Portanto, não tem sentido dizer que essa aflição causada pela abominação seja antes do fim dito por Jesus. Realmente, essa aflição e fuga dos judeus será próximo à volta de Jesus. Ora, o próprio apóstolo Paulo disse: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostásia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Por fim, concluímos que o versículo que diz: em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam, quer dizer que a geração a qual Jesus pertencia iria presenciar todas as grandes tribulações relatadas por ele, mas ele não afirma que a mesma iria presenciar a vinda do Filho do Homem, dizendo somente que após chegar o fim, haveria uma grande aflição por causa de uma abominação, e depois disso viria o Filho do Homem.
Jesus falou da sua volta logo após ao falar das tribulações, para que ele pudesse citar a parábola da figueira. Ou seja, a parábola da figueira está relacionada com a vinda do Filho do Homem. E essa volta de Jesus é o que a Bíblia descreve como o fim. E a aflição da abominação descrita por Jesus também pertence a esse fim. Ou seja, também pertence à parábola da figueira. Este vídeo deu muito trabalho para ser confeccionado, com grande carga de pesquisa e esforço. Então, se alguém utilizar esta palavra contra você, dizendo que Jesus não voltará, não acredite, pois ele voltará sim. E em momento algum, nós acabamos por falar palavras de ofensa ou querer diminuir alguém. Não, de forma alguma. Aqui nós somente provamos aquilo que a palavra diz através de textos científicos, através de provas astronômicas, papéis históricos, relatos antigos, etc., provando que tudo que Jesus falou realmente aconteceu. A tribulação começou logo após a sua morte e ressurreição, desde a época dos discípulos e prossegue até atualmente, sendo que nenhuma das coisas que Jesus falou e os apóstolos viveram é novidade para nós. Não, isso já vem acontecendo há tempos. Curta o vídeo e compartilhe, por favor, compartilhe, para que ninguém seja enganado com o pensamento que Jesus não voltará. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.